Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre as questões relacionadas ao trabalho. O mundo do trabalho está ligado à nossa área de engenharia, na área de técnico, na área de arquitetura. Então temos que saber essas relações referente ao trabalho, desemprego, emprego. E vamos tirar essas dúvidas. Será que o trabalho é relacionado às questões de sofrimento, desprazer? Então, nessa videoaula de hoje, vamos resolver todas essas pendências relacionadas a este assunto, tá bom, gente? Um abraço a todos e até logo mais. Então, turma, vamos para a nossa videoaula de hoje. Quando falamos no trabalho que está relacionado à questão do sofrimento, será que realmente ele está relacionado à questão do sofrimento? Então, lembrando, a origem da palavra trabalho é de origem latina, que é derivada aí do tripalium, trabícula. Primeiro o trabalho, depois o prazer, quando a gente fala, Primeiro temos que trabalhar, depois curtir. Então já vem de origens lá de trás, históricos, fatos históricos. Trabalho como atividade essencialmente humana. Será que o trabalho é uma atividade essencialmente humana, Já vou abrindo aqui com alguns questionamentos para vocês já pensarem. E qual a diferença de trabalho e emprego, da questão do trabalho entre um homem e um animal, quando a gente coloca aí a intermediação da cultura, a intencionalidade, um exemplo aí, o pior arquiteto e a melhor aranha. Então, quando a gente fala a intermediação, do trabalho, do ser humano, referente à cultura, é uma culturização de valores e também tem uma intencionalidade de acordo com cada qual vai exercer uma profissão tem a sua intenção para isso. E quando a gente fala aí a relação do pior arquiteto versus a melhor aranha, a gente tem aí a situação que a aranha também trabalha para ela tecer a sua casa, a sua teia. Então, quando a gente verifica aí em relação ao pior arquiteto, ele também tem o seu lado profissional, Então, ele vai fazer todo o desenvolvimento aí do seu trabalho, do seu projeto, do seu desenho, em relação ao que ele intenciona naquele momento. A mesma coisa com uma aranha. Então, quando uma forma de exercer o trabalho tenta eliminar a intencionalidade humana e suas características, temos que o quê? As suas características cognitivas está sendo descaracterizada, ou seja, descaracteriza o próprio trabalho em uma condição central. Ou seja, tem a forma de planejar e organizar o trabalho, atribuindo aí as suas tarefas. Então, na realidade, para a Jorrada, em 1987, ele vai falar que trabalho ele é versus o emprego, ou seja, o emprego ele pressupõe uma remuneração e acordo contratual. E eu também tenho uma relação desemprego versus emprego, ou desemprego versus trabalho. Então sabemos que o emprego ele é uma remuneração e um acordo contratual, e o trabalho ele é como se fosse aquilo que eu gosto. Pessoal, então quando falamos na ideologia da construção para a glorificação do trabalho, estamos falando aí do trabalho na Grécia, por exemplo, onde Platão e Aristóteles eles são notórios dessa etapa. E a exaltação da ociosidade. O cidadão deveria ser poupado do trabalho para Platão. E já para Aristóteles, valorizava a atividade política e referia-se ao trabalho como atividade inferior que impedia as pessoas de possuírem virtudes. O trabalho competia aos escravos. Aristóteles ainda entendia que a escravidão é como um fenômeno natural, pois há pessoas destinadas a fazer uso exclusivo de sua força corporal. O escravo jamais estaria apto para as descobertas, para as grandes invenções da época, Então, o trabalho no Império Romano, a gente tem aí que, como na Grécia, a estruturação da sociedade baseada no escravismo sustentava a forma de pensar clássica sobre o trabalho, tem as ideias clássicas dominantes. E aí tem o exemplo de Hesíodo, há 3 séculos antes de Platão, onde assinalava que os deuses odiavam aqueles que viviam inativos.
E o trabalho no capitalismo, temos a troca da manufatura para a produção industrial. O capitalismo, ou seja, são os meios de produção, né? Então, a forma de trabalho aí, né, relacionada aos meios de produção. No caso operário, tem a força de trabalho, vende como mercadoria, aliena o valor de uso no que produziu, gerando a mais-valia. Um bem tem seu valor por causa do trabalho humano nele materializado e ao prolongamento da jornada de trabalho, onde eu tenho a exploração máxima do trabalhador. Já Adam Smith tem uma preocupação com o aumento da produtividade, onde a manufatura surge para aumentar a abundância geral, difundindo-a entre todas as camadas sociais, explicando a necessidade da especialização no trabalho pela natureza das aptidões individuais. E a divisão do trabalho seria uma propensão humana. Então, nesse caso, o requisito principal para o sucesso é o trabalho duro. Os trabalhadores eram atraídos por mais salários e recrutados pela pobreza. Para Adam Smith, a economia pode produzir abundância graças aos ganhos de produtividade dentro de uma perspectiva liberal. E o trabalho privado ele é maior do que o trabalho público. Impactos sociais, logicamente, que vai gerar em todas as etapas, né? Na separação do ambiente doméstico e de trabalho, a reunião de um número imenso de pessoas em um só lugar, como por exemplo numa fábrica, em torno de uma única atividade econômica, e a intensificação do crescimento das cidades. Já os impactos na organização, temos a cooperação, a necessidade de padronizar a qualidade de produtos e procedimentos, o surgimento das funções de direções de supervisão, no caso gerência, para fiscalizar e controlar o trabalho. Para submeter o trabalhador a essas condições, a noção de livre contrato, o modelo capitalista necessitava de outra ideologia que valorizasse o trabalho em oposição ao ócio. E já na ética protestante, o luteranismo ele criou a noção de vocação, onde valorizava-se o cumprimento do dever. Então, a profissão era um dom divino. As tendências do protestantismo ascético exaltavam o trabalho para a glorificação de Deus, juntamente com incentivo à poupança. Quanto mais duro se trabalhava, mais se provava ser merecedor da graça divina, e aí era atribuída a responsabilidade individual de ter ou não a graça. E nesse caso, a glorificação do trabalho, formula-se uma ideologia que atribuía elevada centralidade ao trabalho, independente do seu conteúdo. O trabalho é uma categoria central que os indivíduos devem tomar como prioridade suas vidas, porque deverá prover a abundância geral e o sucesso individual. E também, nesse caso, a resistência dos trabalhadores nos embates em torno da jornada de trabalho e o movimento sindical aí que foi criado no final do século XVIII, envolvendo a todo o século XIX. E para Marx, o trabalho é central por dois motivos. Primeiro, porque produz a própria condição do humano, onde tem a maneira pela qual os indivíduos manifestam a sua vida, reflete muito exatamente o que eles são. O que são coincide, portanto, com a sua produção, tanto para o que produzem, quanto com a maneira pela qual produzem. O que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. E no segundo caso ideológico, a história da humanidade, a história das relações de produção, onde a transformação da produção manufatureira para o modo de capitalismo da cooperação, o parcelamento progressivo do trabalho e de suas operações, simplificando a atuação de cada um e massificação da produção. O trabalho que deveria ser humanizador, ele torna-se alienante, explorador, humilhante, monótono, indiscriminante, embrutecedor, submisso. Então, nesse caso, a gente sabe que o trabalho alienante é porque o trabalhador ele desconhece o próprio sucesso produtivo e o valor que agrega ao produto, além de não se identificar com o produto de seu trabalho. Já o trabalho ele se torna explorador devido à mais-valia vinculada ao processo de acumulação do capital. E quando o trabalho se torna humilhante, ele afeta negativamente a sua autoestima. E quando é monótono, a organização é referente ao conteúdo da tarefa e à organização. E nesse caso, quando o trabalho é discriminante, classifica os homens pelo trabalho,
quando ele é embrutecedor, inibe as potencialidades pelo conteúdo pobre e repetitivo das tarefas. E quando o trabalho é submisso, é onde há aceitação passiva das condições, ou seja, a imposição da organização interna e força do exército industrial de reserva. Então temos a secularização da ideologia do trabalho aí no século XIX, através do iluminismo e razão, a sustentação científica para a concepção e organização do trabalho, e Taylor ele vai caracterizar os princípios da administração científica, assegurando o máximo de prosperidade ao patrão e ao mesmo tempo o máximo de prosperidade ao empregado. Então, já no programa aí do Taylorismo, tem a substituição dos métodos tradicionais pelos científicos, a adoção de métodos dos tempos e movimentos, há sempre um método mais rápido e um instrumento melhor. Os gerentes devem reunir todos os conhecimentos tradicionais antes dos trabalhadores. E aí há uma padronização, parcelamento, a separação da concepção da execução do trabalho. E temos para Fayol a visão macroscópica da organização, onde tem as contribuições de concepção formalista na empresa, onde tem um conjunto de cargos hierarquizados, a mecanicista do operário, onde há a acomodação das personalidades, as necessidades organizacionais, a naturalista da organização do trabalho, que defende que o parcelamento das tarefas é uma tendência natural e não uma construção social, e hedonista da motivação, que tenta prever o comportamento vinculando exclusivamente a remuneração do trabalho. Então fica aqui alguns questionamentos. Como disciplinar cada operário para garantir a execução coletiva do trabalho? Que aptidões o operário deve ter? Como escolher pessoas para exercer cargos conforme você planeja dentro de uma empresa? E para Henry Ford? Henry Ford ele tem uma cadeia de montagem sobre estrela rolante, a produção de automóveis, a utilização de móveis, o controle da exatidão das peças, o fluxo contínuo da produção e o controle do ritmo do trabalho, pela cadência da máquina e não mais pela supervisão humana. É onde eu tenho a massificação da produção. E eu tenho as políticas de remuneração para suprir aí a indisciplina, a rotatividade, o desinteresse pela produção. E Ford, ele tem aí um conceito do pagamento integral que dependia não só da produção, mas dos hábitos de vida. O departamento de social, com a equipe de investigadores que dedica a família, cuidados com a casa, aplicação do salário, poupança, uso de bebidas alcoólicas, o programa de educação de imigrantes, inglês e estilo de vida americano. Já no caso aí, a gente tem do Fordismo, as políticas de remuneração mantinham os funcionários longe dos sindicatos, mas a insatisfação ainda continuava. E a gente tem aí a fundição, a consolidação do Taylorismo Fordismo. Então a gente tem a construção da sociedade do bem-estar, onde para Keynes a oposição às ideias liberais, e é onde o capitalismo não regulado é incompatível com a manutenção do pleno emprego e da manutenção da estabilidade econômica, onde se tem também uma análise macroeconômica com variáveis amplas da economia, como por exemplo nível de consumo, investimento, gastos de governo, arrecadação de tributos, balanço do comércio exterior. Então, no caso do ciclo progressista ou virtuoso de Keynes, a gente tem o consumo, a demanda de produtos e emprego. Então temos esse ciclo interligado entre consumo, demanda de produto e emprego. E temos o estado ainda de bem-estar, que foi em 1940 a 1950 nos países industrializados, também chamado de providência, de compromisso aí keynesiano e ainda o do compromisso fordista. Então temos aí a organização do trabalho sustentada no Taylorismo Fordismo, o modo de regulação dos conflitos com larga institucionalização. Então, no Brasil, apenas foi um ideal a ser alcançado. E a gente tem aí algumas questões para se pensar, Como funcionam as redes informais de comunicação dentro da organização? Como atrair pessoal para a empresa? Quais as condições ideais de trabalho? Qual a medida certa de incentivo para cada empregado? Como eu devo liderar? Como eu devo motivar? Como combater a rotatividade?
como eu vou preparar gerentes, quais as habilidades gerenciais e como eu vou negociar. Algumas questões aí que eu tenho que pensar, né? Então o trabalho ele ganha um novo sentido. A gente não quer só dinheiro. A gente quer o quê? O trabalho que mantém seu papel instrumental para fins econômicos salariais e também para possibilitar a qualidade às relações interpessoais e de bem-estar, onde eu tenho um vínculo estreito entre o consumo e o trabalho, a redução na centralidade do trabalho em comparação com as concepções do capitalismo tradicional e tradição marxista. Eu tenho a busca do progresso, incluindo a valorização da mecanização, onde eu permite buscar no trabalho a satisfação socioeconômica e interpessoal. Então eu tenho a instrumentalidade do trabalho sobre o gerenciamento, sobre o gerencialismo, né, onde eu tenho a troca fez calar os desejos, mas não as eliminou. Então a troca de trabalho empobrecido no conteúdo com a organização de trabalho baseada na mecanização da divisão parcelada do trabalho, onde eu tenho recompensas salariais financeiras, assistenciais interpessoais e a satisfação do consumo. Enquanto isso, no Brasil, a falta de incentivo efetivo, o estado do bem-estar no Brasil, o prolongamento da ditadura militar, fizeram que algumas conquistas de melhores condições de trabalho ocorressem tardiamente, entre o final da década de 1970 até meados da década de 1980. Então, a partir do processo da abertura democrática do país. Então, nesse caso, a decadência do estado de bem-estar, temos o fim da Guerra Fria, a crise fiscal, a internacionalização da economia, diminuindo aí a eficácia dos estados nacionais, a crise interna do Fordismo. Então, temos todo esse conceito relacionado. Temos ainda um novo modelo sob o impacto da adoção de novas tecnologias, da produção, informática, automação, da revolução nos meios de comunicação, do surgimento de novos estilos de gestão. Então, tudo isso aí é um novo modelo sobre o impacto referente ao mundo do trabalho, né? E as resistências dos trabalhadores à cadência da máquina e as tarefas sem significado gradualmente evidenciou que a tentativa do capital de eliminar a iniciativa, a decisão operária era um objetivo inalcançável. Então, tudo isso aí temos que pensar, né? E as alterações nos estilos gerenciais, a redução dos controles, a abertura de espaços de participação, onde tem os círculos de controle de qualidade na gestão participativa, nos programas de qualidade total, por exemplo, aí no toyotismo, maior envolvimento do trabalhador no processo decisório e o gosto do trabalhador na realidade pelo que ele faz. Então, o bem-estar do indivíduo passa a ser valorizado. No Fordismo, por exemplo, o bem-estar era um resultado externo ao trabalho, uma compensação pelo trabalho duro. Então, a gente tem aí os novos estilos gerenciais relacionados com o bem-estar, que torna-se um insumo necessário à realização das tarefas, onde as organizações necessitam das habilidades cognitivas dos trabalhadores. E a substituição eletromecânica pela microeletrônica, onde tem flexibilidade que introduz no processo produtivo, comportando aí a modificação no tipo e na sequência das operações, redução do tempo de produção, e aí o trabalho ele vai se tornando uma tarefa de controle e supervisão das máquinas. O impacto na organização referente a essas mudanças é referente à maior participação que requer a descentralização administrativa, que elimina níveis hierárquicos intermediários na estrutura da organização e com isso vai extinguindo postos de serviço e combatendo, né, o gigantismo organizacional. E também há um processo de terceirização, passando aí do contrato de trabalho para o contrato comercial, com menos encargos sociais e visão acentuada do trabalho como mercadoria. E há novas questões para a psicologia, como por exemplo, quais são as novas questões, né, para essa questão psicológica referente ao mundo do trabalho? Quais os efeitos de tais políticas naqueles empregados que ficam? Vivem sob a égide do medo da demissão? Isso afeta suas motivações, seu envolvimento? Então, para aqueles colaboradores
que ficam no mercado de trabalho, que ficam numa empresa, que ficam num setor, num ambiente de serviço, quais os efeitos, né, que eles têm, que as políticas dessas empresas refletem nos seus empregados? Será que eles só continuam porque têm medo de serem demitidos? E também há um processo de reengenharia. A reengenharia, ela consiste em abandonar velhos sistemas e começar tudo de novo. Então foi concebida quando criticar ou propor algo que contradizia o modelo fordista-taylorista já não causava um grande impacto. Então a reengenharia, ela tem sido acompanhada na prática pela aplicação de políticas poupadoras de mão de obra bastante radicais. Então ela articula também com o desenvolvimento tecnológico e ela é um estruturador de negócios, ou seja, o trabalhador de casa ou equipe de casa, pois a proposta supõe um único trabalhador, uma pequena empresa, uma pequena equipe integrada, dando conta do processo como um todo e, consequentemente, realizando o atendimento completo do cliente. Já no toyotismo tem a horizontalização, né, do sistema, mas também supõe-se a intensificação da exploração do trabalho e a eliminação cada vez mais intensa do número de postos de serviço, o que implica a acelerada redução do número de empregos do núcleo moderno e formal da economia. E a mudança de valores, né? Então, os valores como criatividade, autonomia, interdependência, iniciativa, saúde, reconhecimento deixam de ser alvos distantes para serem requisitos concretos aí do trabalho também. Então, a gente sabe que o controle ele é interiorizado culturalmente e passa a ser tomado por autocontrole, né? Conforme as mudanças dos propósitos. Então, lembre-se, onde eu tinha um controle, ele deixa de ser controle e passa a ser tomado pelo autocontrole, né? Então, a gente tem esse novo cenário que elimina tendencialmente os postos e atividades repetitivas e aí revaloriza a qualificação dos trabalhadores com foco nas relações de mercados, né, e da concorrência em si. Então, quais são as novas questões da psicologia que temos que pensar? Lembrando, gente, que na nossa área, logicamente, que envolve muitos setores, né? A engenharia, ela é muito ampla, então como a gente lidar no dia a dia com várias pessoas diferentes, logicamente nos postos de trabalho, nas obras, no local que a gente está, no escritório, o que a gente estiver fazendo dentro da área, há mais possibilidade e gosto pelas tarefas, como se compatibiliza tais possibilidades com as pressões, né? Que consequências psíquicas têm as pressões por produtividade? Será que ocorrem alterações psíquicas? Quais são elas? Né? Então, olha aí, gente, algumas questões que a gente coloca, né, referente ao nosso trabalho em si. Então, olha a importância do mundo do trabalho dentro da nossa visão técnica, da nossa visão científica e da nossa visão profissional, né? Como se envolver com as tarefas e se comprometer com os objetivos organizacionais quando não se tem garantia da permanência na organização, né? São algumas questões que temos que pensar e refletir. E o desemprego estrutural, né? Quais são a estratégia para o enfrentamento do problema para qualquer país, né? Procurar melhorar as aptidões do seu povo, facilitar a transição para os novos empregos. Então, os trabalhadores em atividades em declínio e sem flexibilidade para mudar, eles vão ser os mais prejudicados. Então, a gente sabe que há uma percepção generalizada da instabilidade, o desemprego mais frequente, a concomitante vivência da ameaça de desemprego, a migração da oferta de emprego do setor industrial para o setor de serviços, né? Então, há expectativas de um emprego para toda a vida, mas que a gente sabe que é irreal. Ninguém vai ficar para um emprego o resto da vida. Uns dão sorte, outros nem tanto, né? Então, como vão reagir aqueles que continuam naquele emprego? É sob ameaça? Há um envolvimento com o conteúdo do trabalho?
Aumenta ou diminui a atenção à qualidade do que se faz? Será que aumenta o comprometimento? Que impacto que tal ameaça tem sobre a motivação e sobre a saúde das pessoas? Então são questões que têm que serem pensadas, né? Se a renda está associada à oferta do emprego, deve haver regulamentação do salário? Né? Então, a flexibilização do estabelecimento de trabalho facilita a superexploração, a elevação do salário mínimo gera desemprego, e aí, gente? Será? Né? São alguns questionamentos que a gente tem que pensar e que a gente tem que refletir profundamente, né? Então, a gente sabe que cada um é responsável por se tornar empregável, né? Então, a gente sabe, será que realmente cada um é responsável? Né? O quanto as empresas têm assumido a responsabilidade de treinar o seu pessoal, né? Então tudo isso aí temos que pensar direitinho e temos que ver, né? Será que baixos níveis de instrução e de salários da população estão envolvidas na decadência do mundo do trabalho, né? A reduzida fiscalização dos aspectos de segurança no trabalho, tudo isso aí é envolvido, né? A periculosidade, a insalubridade. E aí a gente sabe que há alterações psíquicas reconhecidas como sendo vinculadas ao trabalho, a gente sabe que lógico que existe, né? E aí a gente vê alguns estudos, né, que fala aí do crescimento da renda por nível de escolaridade para trabalhadores rurais, urbanos, assalariados, autônomos, mercados primário subordinado, mercado primário independente. Então a gente sabe que os segmentalistas eles caracterizam o mercado de trabalho primário por hábitos de trabalho, empregos estáveis, salários relativamente altos, produtividade alta, né, e assim por diante. Já o mercado de trabalho secundário, ele é caracterizado pela alta rotatividade da mão de obra, salários relativamente baixos, más condições de trabalho, baixa produtividade. Então tudo isso aí no nosso ambiente, né, de trabalho, na nossa profissão, a gente vai encontrar, né? Então, o que pensam os homens dos nossos dias sobre o seu trabalho? O que eles esperam? Que resultado eles desejam? Será que sentem orgulho pelo que fazem, né? Será que eles se queixam muito? Será que você se queixa muito por estar nesse trabalho que você escolheu? Qual é a relação com o trabalho que tem afetado a vida na sua família? Né? A família apoia o indivíduo e seu trabalho? Será que a sua família apoia você no seu trabalho? E quais são as características, a categoria do trabalho contínuo estruturando a vida aí das pessoas? Né? Então, quais são essas características de estruturação da vida das pessoas referente ao mundo do trabalho? Então, a gente sabe, será que o desemprego afeta a saúde mental ou é o contrário? Existem doenças mentais associadas ao trabalho? Será que é possível o desenvolvimento de ações preventivas? Então, tudo isso aí, gente, a gente sabe que é referente ao trabalho. Olha quantos questionamentos, olha quanto assunto, né? Então, enfim, o que é o trabalho? Será que é prazer ou será que é sofrimento? Será que eu tenho uma hora de prazer, uma hora de sofrimento? Ou será que para mim é somente sofrimento? Ou será que para mim é totalmente prazer? Né? Então, gente, nós sabemos que para uns o trabalho é um prazer, para outros é um sofrimento, né? Então são questionamentos aí que a gente vai deixar como um leque para vocês refletirem e tirarem suas próprias conclusões, né? Então sabemos que como a realidade do trabalho concreto, na qual a gente sabe que tem a concepção adversa, apesar da atratividade que a fábrica representava em relação ao campo, da extrema falta de meios de sobrevivência, esta concepção precisou do apoio do protestantismo e depois da administração clássica para chegar à sua exaltação. Então a gente sabe aí, gente, que temos o quê? Que pensar nessas conjunturas de marcos, né? Na realidade desse cenário referente ao mundo do trabalho. Então, temos aí que a intensificação das desigualdades sociais também, né, pelas características da distribuição de renda, é tudo relacionado ao mercado de trabalho.
né, um crescimento mais lento da economia, com queda da credibilidade do progresso no futuro, por exemplo. Então, a gente sabe que há persistência de várias formas de discriminação, por exemplo, ainda no trabalho, com qualificação e gênero, né, gente? Então, ó, fica aí para vocês refletirem mais uma videoaula. E aí? Fica aí para vocês. Enfim, o que é trabalho para você? Será que é um prazer ou será que é um sofrimento? Obrigada a todos e até a próxima.